hoje vamos falar sobre alimentação saudável. Letícia Manduca, que é nutricionista, está com a gente. Seja bem-vinda, Letícia. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tudo nosso, viu? E vamos aos mitos e verdades. Vamos, para a gente saber o que é real e o que não é quando o assunto é saúde e alimentação. Vamos ver o primeiro, ó. Água com limão em jejum emagrece. Mito. Mito? Não emagrece não, é? Tem que tomar cuidado, né? Às vezes as pessoas acham que, por exemplo, chega segunda-feira, consumiu tudo que devia ali no final de semana e isso vai ser um efeito ali milagroso. Não é bem assim. Não existe nenhuma comprovação científica que esse método vai ter essa eficácia, tá? E aquela história de água quente com limão também é a mesma fria, né? Exatamente. O importante é sempre você fazer uma reeducação alimentar e procurar o especialista para identificar a condição orgânica para esse acúmulo de gordura ou emagrecimento também. Tá. Vamos ver mais uma? Próximo, beber líquidos durante a refeição engorda. Então, aqui é verdade. Por quê? Se eu exceder na quantidade de líquidos entre as refeições, eu vou dificultar a minha digestão. E também eu vou reduzir o suco gástrico, né? Fora que eu também vou estar dilatando o estômago. Ele vai se adaptar com aquele volume. O ideal é que você faça, por exemplo, dessa forma, o consumo de água e de preferência até uns 200 ml dentro da refeição. Então é pouquinha, é um copo, pouco líquido, né? Digamos que meio copo, inclusive. O que acontece é que as pessoas acabam excedendo e já tem aquela tendência de se alimentar de forma rápida e não mastigar, então você dificulta todo esse processo, que pode também levar ao ganho de peso. Agora, refrigerante então, porque a dilata mais ainda o estômago, né? Isso, então sempre tomar cuidado aí com os líquidos entre as refeições e a qualidade do líquido também, de preferência água, um suco natural. Optar por pão integral ao invés do pão branco ajuda a emagrecer. Mito ou verdade? Mito. Mito? Por quê? Vamos lá. Não adianta eu trocar a fonte de carboidrato e consumir em excesso. Então, ele é um alimento energético, tem quantidade de carboidrato. O benefício dessa troca é a presença de fibras. Então, sempre tomar cuidado com a quantidade. E entra naquela tendência, como referência, sempre observar a porção desse alimento que você for consumir. De qualquer forma, ele tem um valor calórico, ele vai ter quantidade de carboidratos, de sódio. Então, verificar os ingredientes fontes também, que tipo de gordura foi utilizada no preparo, vai ser o mais indicado. Então, não é só ver se é integral ou não e optar pelo integral que é mais saudável. Tem que, mais uma vez, dar uma olhadinha no rótulo, né? Com certeza. Vamos ver mais um? Suco de caixinha é mais saudável que refrigerante. Mito. Mito. Por quê? Eu preciso observar novamente o rótulo, se tem presença de açúcar, quanto vai ter de carboidrato no suco de caixinha também. Ele tem um valor nutricional, então sempre observar na hora de escolher. Teor de sódio, quantidade de carboidrato, que tipo de suco é, se ele é integral, se é néctar, se é aroma natural. Então todos esses componentes vão estar ali associados na hora da escolha. E néctar é sinal que tem um pouco da fruta, muito açúcar e água, né? Exatamente. Então, a questão com a porção também, essa referência na hora da escolha é o ideal. Vamos para algumas perguntas que surgiram, dúvidas aqui da Edilene, por exemplo. Não tomo refrigerante, mas sou viciada em água com gás. Ouvi dizer que ela pode dar muita celulite, é verdade? Então, atenção com a questão para celulite. O que vai otimizar esse processo é o consumo excessivo aí de carboidratos, tá? Então, alimentos mais refinados, com uma característica mais pró-inflamatória, vai predispor à celulite. Então, não só os refrigerantes. Exatamente. Ou água com gás, né? Isso. E a gente ficando acima do peso, inevitavelmente, porque a gente está se alimentando mal, a celulite vai aparecendo. Onde você tem um acúmulo maior de gordura localizada, é a predisposição a ter o surgimento de celulite. Dependendo do grau, aí tem aquela tendência, né? Tem que fazer um tratamento, sempre com acompanhamento, é o ideal. Beijo, viu, Edilene? Vamos ver mais uma? Letícia. Sempre levo uma maçã para comer durante a tarde no trabalho quando estou com fome. Porém, tenho a sensação de que a fome aumenta mais ainda. Isso acontece realmente? Depende de como está a sua saúde intestinal. Então, assim, é o ideal que sempre que eu vou optar por consumir mais fibras, adequar a ingestão de água, para que tenha um bom equilíbrio, tá? Dessa digestão também. A maçã ela é uma excelente fonte de cromo, inclusive é um mineral que atua amenizando essa sensação e vontade para doce. Então, é uma adaptação. Provavelmente, como ela fez uma troca inicial, o corpo está se adaptando para aquela quantidade de fibra. Então, o importante é você sempre consumir fibra, adequando a ingestão de água. Que não adianta consumir um monte de fibra e não ter água, vira um bolo fecal duro, né? E acaba até gerando a constipação, ao invés de favorecer ali a sensação de saciedade, uma distensão abdominal reduzida, enfim. Beijo, Letícia. Vamos ver mais uma?
Tatiane, comer abacaxi após as refeições ajuda a emagrecer? O abacaxi ele é interessante porque ele contém a bromelina. É uma enzima mais digestiva também, principalmente para gorduras e proteínas. Então é interessante você associar assim como uma opção de sobremesa. Até com raspas de limão fica uma sobremesa mais saborosa, porém ele também tem os seus carboidratos. O ideal também é você consumir uma fatia. Evitar não exceder na quantidade, tá? Agora não adianta a gente se acabar na feijoada, no leitão ao pururu que comeu abacaxi. Exatamente, né? É o que eu sempre preservo e oriento os pacientes a buscar por uma reeducação. Aquela estratégia do que e quando. Então, Tatiana, entre o abacaxi e um pudim, tudo bem, é melhor, mas Sim. veja o restante da alimentação como que tá, E né? você vai adaptando também a quantidade de frutas para você consumir. Verdade, vamos ver mais uma. Marilena, o azeite de oliva é melhor do que o óleo de girassol? Qual a quantidade que devemos consumir por dia? Os dois vão ser fonte de gordura. O azeite ele é interessante também, dependendo do tipo de azeite. O extra virgem vai ser indicado. Então, a quantidade vai ser essa referência de uma colher de sopa também, tá? Para você adicionar aí na culinária geral. O ideal também é você aproveitar o azeite para uma salada. De preferência não aquecendo ele, né? Todo tipo de gordura que você vai submeter, você vai aquecer, ela vai mudar a propriedade, né? Então, alterações químicas vão ocorrer. Tá, vamos ver mais uma? Marilena também? Olha, já mandou duas, olha, tá ligeira. Estou dentro do meu peso, preciso apenas abaixar o colesterol. Existe uma dieta que ajude nisso? Aí você vai ter que reduzir um pouquinho o consumo de alimentos de origem animal, fazer uma troca também, associar alimentos integrais, melhorar o consumo de frutas para ter uma digestão mais favorecida e reduzir realmente o consumo de gorduras, frituras, vai ajudar no início para reduzir aí o colesterol ruim, que provavelmente deve estar elevado. Mas também tem que ir no cardiologista, porque nem sempre só a alimentação, a atividade física consegue baixar para os níveis normais, né? Kátia, você tocou no assunto que é uma referência. Realmente você entender a condição orgânica, a origem desse aumento do colesterol, do triglicérides. Será que você não está consumindo mais, gastando menos? Então, assim, precisa entender realmente a condição orgânica, se não é uma genética para o colesterol ruim, se você não tende a aumentar essas taxas realmente no organismo. Como está o fígado também. Então, realizar um acompanhamento com especialistas é referência fundamental. Primordial, né? A gente tem uma mesa aqui com alguns alimentos. Aqui a gente tem o abacate, que muita gente diz que é um grande vilão na alimentação, porque ele tem colesterol e tem muitas calorias. Isso é verdade? Uma média de, por exemplo, uma colher de sopa do abacate, você pode ter ali 80 calorias, mas são 80 calorias de vitamina E, você tem principalmente glutationa, você tem vários antioxidantes presentes, você vai ter também magnésio, selênio, zinco, minerais atuantes. Então, é interessante você consumir o abacate. Só observar e tomar cuidado com a porção e o que você vai adicionar também a mais com o abacate. Se colocar leite condensado, danou-se, né? Então, aí você aumenta a densidade energética. O ideal é você também comprar o avocado, que ele é menor, então já auxilia a ter um controle de porção. Mas que é bom, né? Ele é extremamente saudável e indicado para você associar aí na dieta. Tem alguns nutricionistas que dizem que seria indicado a gente consumir essa quantidade pequena de abacate à noite, porque a gente dorme e o corpo da gente absorve de uma forma mais intensa esses nutrientes. Você concorda com isso? Sim, mas a um certo ponto. Se você precisa ver como está a sua qualidade de sono e relaxamento, essa liberação de hormônios, toda essa sensação. Então, para você associar, é interessante, mas também tem que ter essa avaliação com relação à qualidade do sono e relaxamento. Porque se a pessoa não tem um sono bom, pode atrapalhar, né? Também. Fica mais pesado. Ou até mesmo o principal, que é a digestão. Como está a saúde intestinal. Aqui a gente tem granola e barrinhas de cereais. As pessoas acham que barrinha de cereal é o que existe de mais fantástico no mundo. Só que não dá pra gente generalizar, né? Exatamente. As barrinhas podem ser uma alternativa, mas é sempre ideal você mesclar com uma fruta, fazer esse lanche intermediário, ou um lanche da manhã, um lanche da tarde, variando, ou com uma opção também de um iogurte desnatado. E observar também se elas não contêm açúcar e que tipo de xarope que é adicionado, porque vai conferir carboidratos. É uma característica de um alimento mais energético. Hoje você tem a versão com oleaginosas, pedaços de frutas também. Agora, essa aqui de chocolate já tem uma quantidade calórica grande, né? Sim, pode mudar também a porção aí para a quantidade de gordura, então verificar que tipo de gordura é. A granola, por ela ser esse mix, ela pode ser associada também para a melhora do aporte de fibras da dieta, mas observar se é diet, se é light, se tem açúcar, que tipo de açúcar está ali adicionado e cuidado também com a quantidade. Porque é calórica. Por exemplo, aqui são mais de 150 calorias nessa porção. É bastante. Então, o ideal é uma colher de sobremesa ou uma colher de sopa. Pouquinho, né? Isso. Aqui a gente tem o pãozinho francês.
E aí, será que eu posso trocar? Claro, sempre de preferência integral, mas como eu falei, não deixam de ser alimentos energéticos e ter o valor de calorias e carboidratos. Quer dizer, carboidratos e calorias altas e nutrientes a gente tem uma E aquela história, pequena, será que eu né? posso então agora consumir 2 pãezinhos integrais de manhã? É Então, ruim. atenção, né? Não é uma troca inteligente. Não é mesmo. Respeitar a porção. Aqui a gente tem os ovos. E eles foram vilão por muito tempo na dieta, né? O ovo ele tem um valor energético adequado, ele tem a fonte de colina, vitamina D, vitamina B12 também. O ideal é você consumir uma unidade, variar também como fonte proteica dentro da sua dieta. Não precisa em excesso, claro, ele é fonte de colesterol, principalmente na gema, então tem que tomar cuidado também com os excessos aí no consumo dos ovos de modo geral. Assim, a clara, por exemplo, é mais proteica. Mas o excesso não é indicado em nada, né? Nem exercício físico em excesso faz bem para a saúde, né? Tudo em equilíbrio é mais É o satisfatório. melhor. O resultado é melhor. Aqui a gente tem o chocolate ou é um alimento diferente, que não chocolate alfarroba e coisas assim parecidas? Sim, hoje você tem essa variação, mas é interessante também dar preferência aos 70%, a 80% de cacau. Vai ter vitamina E, polifenóis presentes com ação mais antioxidante para o organismo, diferente do que contenha mais gordura. Por exemplo, chocolate ao leite ou chocolate branco, né? Isso, e observar que tipo de leite que foi adicionado, se é integral ou desnatado. E aqui, gente, pra gente encerrar, os queijos brancos, então a gente tem ricota, cottage. Aqui eu gostaria de falar um pouquinho da cottage, porque ela é um queijo com uma consistência mais grumosa, né? Então ele tem bastante, ele tem cálcio e é baixo valor calórico. Então para você fazer essa troca, substituir é interessante, né? Respeitando também aquela tendência de você consumir ali as 3 porções diárias de leites e derivados. Gente, 3 porções diárias, não é pra você sair também comendo um monte, né? E as fatias de queijo também. O pessoal costuma exceder aí uma fatia média e coloca, porque pode, acaba mais queijo do que, né? Então, cuidado com a gigante de queijo, né? Cuidado com a quantidade sempre. Olha, gente, o mais indicado sempre é a gente conversar com um especialista. Vá ao médico, porque ele vai saber também se você está acima do peso, o que você está fazendo de errado. Às vezes não é só alimentação, falta uma atividade física. Se é alimentação, está comendo muito de um grupo alimentar, deixando de se alimentar de outros. Estamos falando aqui de saúde. Aí, como consequência, a gente fica mais bonito também, isso é sempre bom, E né? quando você faz uma avaliação nutricional, você vai ter, além de pesos e medidas, um ajuste de calorias e principalmente um recordatório alimentar, para ver aonde estão ali os erros e acertos dentro da sua dieta. Isso para a família toda, viu, gente? Se a gente reparar, a família é muito parecida. Um gordinho, a maior parte da família é gordinho, que se alimenta, todos se alimentam de uma forma inadequada, né? O método de preparo também vai sofrer uma influência. É verdade. Vou passar para vocês, olha, o Facebook da Letícia Manduca, você coloca Letícia Manduca Nutricionista e o Instagram, @Letícia Manduca. É claro que a Letícia vai estar mais vezes no programa, querendo sugerir um tema, fique à vontade. Obrigada, boa tarde para você, viu?